A leitura Antigo Testamento aí, Jonas, capítulo de número 3. Ó Deus, mais uma vez aqui em oração, vamos ler a Tua palavra, Senhor, e peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que nos dê o espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, de prudência, de discernimento, Pai. Que o Espírito Santo possa falar tudo aquilo que nós precisamos de ouvir. Que não seja nada, Pai, do que eu quero falar, mas que seja a vontade do Senhor, que seja a vontade do Senhor na vida de cada um que ouvir a Tua palavra, que estiverem atentos, ó Deus, à Tua palavra. Que o Espírito Santo possa estar indo ao encontro de cada um, Pai. Que o Espírito Santo vá de encontro a cada um, que possa estar gravando, Senhor, a Tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus, fale conosco. Em nome de Jesus. A Priscila entrou aqui. Abraço, Priscila. O Alexandre, as menininhas. Beijo no coração. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 3. Diz assim o título da minha tradução: Jonas prega em Nínive. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Glórias a Deus. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aleluia, glórias a Deus. Dalva, lá de João Molevade, abraço para Dalva e família aí na cidade de João Molevade. Diego, sobrinho, Deus os abençoe. Nós lemos um texto aqui agora, que está no livro do profeta Jonas, onde diz que a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. E diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela
o que eu te disse. É impressionante como que às vezes as coisas mudam. Nós oramos agora há pouco, e eu faço sempre essa oração: Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja o Senhor falando, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que venha falar através do teu Santo Espírito. E aqui Deus chama Jonas, dá a ele uma missão e uma ordenança ao mesmo tempo. Ele disse: vai à grande cidade de Nínive e prega o que eu te disse. Eu sei, fala somente o que eu ordenar, somente o que eu te ordenei que faça. Prega para eles. Mas Jonas, nós já conhecemos a história, que Jonas não queria ir. Ele sabia muito bem que a pregação verdadeira, a pregação do Evangelho, ela leva à conversão, ela leva à salvação. E o Senhor mandou ele pregar arrependimento para o povo de Nínive, porque a Deus havia um plano para aquele povo de Nínive. Mas Jonas, conhecendo Deus, ele falou assim: não, eu não vou lá não. Eu vou pregar naquela cidade grande, para aquele povo mau. Vou lá não. E ele, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Então Deus providencia uma viagem submarina para Jonas, onde ele passou 3 dias e 3 noites no fundo do mar, dentro do ventre de um grande peixe. Até que ele ora lá de dentro do ventre do peixe e pede a Deus para voltar, para que ele cumprisse. Deus deu ele a oportunidade e, mais uma vez, Deus foi misericordioso com ele, e o grande peixe deixa Jonas lá nas praias de Nínive. Então Jonas chega ali dentro de Nínive e começa a falar, e ele levanta. E levantou-se Jonas, versículo de número 3, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade. 4. Começou Jonas a entrar pela cidade de Nínive um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus deu um prazo de 40 dias para aquele povo mudar a história deles. Deus deu um prazo de 40 dias para que eles pudessem se arrepender de todos os pecados que eles haviam cometido, de se mostrarem arrependimento verdadeiro. Porque quando há um arrependimento verdadeiro, a mudança ela é gradativa, dia após dia. Ninguém consegue mudar radicalmente de uma noite para o dia. E Deus envia Jonas, manda ele pregar e ainda dá um prazo para eles de 40 dias. Vai lá, fala que dentro de 40 dias, se não houver mudança, essa cidade vai ser acabada. Nós vamos acabar com tudo isso. E Deus tem nos dado esse prazo, porém não falou que é 40 dias, mas Ele tem nos dado prazo para arrepender, até que Jesus volte. O prazo está aí, mas quando Jesus vai voltar eu não sei. A palavra diz que a volta do Senhor Jesus, nem Ele mesmo sabe, somente o Pai, que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, muito rápido, que todos vão ver ao mesmo tempo. Então nós temos que estar preparados, arrependendo dia após dia dos nossos pecados, nos convertendo dia após dia, porque a conversão é todo dia. Vai lá, Jonas, prega lá o arrependimento para aquele povo. E Jonas começa a caminhar na cidade de Nínive e a pregar o arrependimento para aquele povo.
E aquele povo aceita a pregação. Interessante que, se fosse olhar pela vontade de Jonas, ele não iria lá. Pois eu vou perder tempo com esse povo. Povo duro de coração. Mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Vai batendo, batendo, daí a pouco partiu. Às vezes o coração é duro, mas você leva uma palavra hoje, leva uma palavra amanhã, e ela vai batendo, batendo, daí a pouco aquela pessoa está quebrantada diante do Senhor, está se rendendo ao Senhor. Pessoas que nós nem imaginávamos, falar isso aí não veio para a presença de Deus nunca. Mas quando Deus tem projeto, quando Deus tem os planos dele, Ele tem os meios dele de quebrantar os corações. Isaías 60, ele fala sobre isso. Diz que eu os envio para pregar os quebrantados de coração. Para mim, o coração pode ser duro. Para você pode ser uma pedreira. Mas quando Jesus começa a trabalhar, Ele quebra qualquer coração. Ele tem os meios dele de trabalhar. Então, no versículo de número 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aqui foi proclamado um jejum por todo o povo, por toda a nação de Nínive. E nós estamos vendo o Brasil hoje também chamando o povo para jejuar, chamando o povo ao arrependimento. Quantos pregadores, quantas mensagens nós temos recebido. Hoje mesmo eu recebi um vídeo do pastor Marcos Feliciano, convocando a nação para estar em jejum no dia 29 agora, para toda a nação. É o mesmo que o rei de Nínive proclamou para o seu povo. Vamos no dia 29 fazer um jejum pela nossa nação, pela pátria. Nós estamos vendo o que está acontecendo, não só por causa da pandemia, mas a perseguição com a igreja do Senhor, a perseguição com o povo de Deus. E o Brasil está chamando o seu povo para se arrepender. A Nínive foi dado um prazo de 40 dias. Mas a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Como pode ser isso? A oportunidade está sendo dada para nós brasileiros e estrangeiros que residem aqui dentro desse Brasil. Versículo de número 8. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se em cinza. O primeiro a dar o exemplo para o povo foi o rei de Nínive. Despiu das suas vestes reais, falou: nós precisamos de mudar antes que o Senhor destrua tudo, porque Ele está nos dando uma oportunidade. Ele está falando com você nessa noite, Ele está dando a você a oportunidade nessa noite de fazer um conserto na sua vida, de levar mais pessoas junto com você, porque o projeto de Deus para nós, para o nosso Brasil, é de salvação. E por isso, hoje em dia está sendo pregado a palavra, voltou-se a pregar a palavra do arrependimento, porque não tem mais lugar para aquelas pregações que enchem a igreja de pessoas, mas não tem palavra. Quantas megas igrejas que você entra, fica 1h30, 2 horas lá dentro, apenas 15, 10 minutos de palavra. O resto é campanhas,
envelopes e mais envelopes, e a palavra fica para trás. A pregação da palavra não dá tempo. Isso aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu, com sede da palavra, entrei em uma igreja e foi dando oportunidade para uma, oportunidade para outra, e profecia, até dar 9h15. Quando foi 9h15, o pregador vem e fala assim: infelizmente não tem mais tempo. Nem a palavra não leu um versículo e não explicou e não falou nada. Teve tempo para tudo: tempo para dançar, tempo para recolher a oferta, tempo para dar testemunho, tempo para entregar profecias, muitas profecias, mas para a palavra, para Deus não teve tempo para falar. E Deus falou com Jonas: fala o que eu te disse, nenhuma palavra sua, apenas o que eu mandei. E ele continua falando nos dias de hoje. Mas a diferença está que o povo de Nínive, eles deram ouvido, eles se apegaram naquela pregação de Jonas, porque sabia que vinha de Deus, não é? Então o rei, ele foi o primeiro. Há pouco tempo nós vimos o presidente convocando o Brasil para o jejum. Agora novamente os deputados que estão ali lutando pela igreja também nos convocando para que nós possamos jejuar. Dia 29 agora de março, que a igreja possa se colocar no pó, orar, passar um tempo sem se alimentar, sem beber água, assim como até as crianças e animais fizeram naquele dia. Nós precisamos de nos apegar às profecias, à palavra do Senhor. Versículo de número 7, Jonas 3:7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente. Por esses dias nós pregamos aqui sobre tempo de clamar. Aqui novamente o Senhor falando: clama fortemente, peça a Deus com todas as suas forças, pelas misericórdias dele, que nós sejamos alcançados, que não sejamos destruídos como os projetos, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e nós não fomos tirados desse mundo ainda, nós estamos no mundo. Nós precisamos de estar fortes, revestidos, unidos, como a raiz lá do bambu. Lembram da pregação? Glórias a Deus. E todos se uniram. Aí vem uma palavra do rei que disse: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O pedido a Deus, pela graça dele, graça, favor imerecido, favor que nós não merecemos. Nós precisamos de nos posicionar e clamar ao Senhor pela graça, porque as coisas como estão andando, é de uma hora para outra para tudo acabar. Mas nós, unidos, nós somos mais fortes em Cristo Jesus, né? Porque arma nenhuma contra nós prosperará. Então nós temos que nos apegarmos, unirmos em nome de Jesus Cristo. Aí vem a resposta. No versículo de número 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, o que eles haviam feito, jejum, oração, clamando fortemente, vestido de pano de saco, sentado no pó e na cinza, não deixou nem criança nem animal comer. Foi um jejum fortíssimo.
E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e que lhes faria e não fez. Que essa graça esteja sobre nossa família, sobre a sua casa, sobre o Brasil, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram comigo em Mateus capítulo de número 12. Glórias a Deus. Versículo de número 38 abaixo. Mateus 12, versículo 38 abaixo. Diz assim, o título aqui: o milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Morreu 3 dias, 3 noites, depois ressuscitou. 41, versículo 41 de Mateus 12, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Quem é mais do que Jonas? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Aleluias. Veja bem, lá nós estávamos lá no livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento. Aqui nós já estamos no Novo Testamento. Jesus está falando que o povo fica querendo ver sinais, que o pessoal está querendo, cobrando sinais, maravilhas. Ele falou assim: nenhum sinal vai ser dado, a não ser o que o profeta Jonas já deu lá atrás, que é: arrependei-vos, como diz o João Batista, arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, porque a ira de Deus está prestes. E ele está falando: nenhum sinal vai ser dado senão o do profeta Jonas. E ele diz que aqueles da cidade de Nínive se arrependeram verdadeiramente de todo o coração. E aqui Jesus está falando da salvação de toda aquela cidade de Nínive. Porque, vamos ler de novo, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo. Eles vão ressuscitar, ressurgir no dia do juízo final com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque não há arrependimento, porque não há uma palavra verdadeira diante do Senhor. Todo mundo só quer receber de Deus, mas não quer se doar, não quer fazer nada. E ele está falando: os ninivitas vão ressurgir naquele dia e vai ajudar no juízo final e vai condenar essa nação incrédula, essa nação que não se arrepende, esse povo que não quer se arrepender. Vai ter que prestar conta.
E nós veremos aqueles que aceitaram de bom grado a palavra de Deus, aqueles que aceitaram as profecias que foram reveladas diretamente pelo Senhor, que Ele disse: fala somente o que eu digo. A rainha do sul, quem é a rainha do sul? A rainha de Sabá, está lá no livro de Crônicas. A rainha de Sabá veio de longe para poder conhecer ao rei Salomão, segundo Crônicas, capítulo de número 9. Ela veio conhecer Salomão, porque não havia e nunca houve e nunca mais haverá homem tão sábio como o rei Salomão, que tinha sabedoria de Deus. E ela ouviu falar do rei Salomão, então ela veio de longe para conhecer, porque ela não acreditava que um homem pudesse ter tanta sabedoria e tantas coisas maravilhosas acontecer através de um homem. Ela era uma mulher riquíssima, rainha de outro país, viajou dias e dias para conhecer Salomão. E quando ela chega lá, capítulo de número 9 de 2 Crônica, ela fala para ele: olha, eles me falaram e eu duvidei, mas hoje eu vejo que eles não me falaram nem a metade do quanto Deus é com você e do quanto Deus te escolheu e o quanto que Deus faz através da sua vida. Então lá em Mateus nós lemos que ela veio e que ela também vai ressurgir para ajudar a julgar a nação. Segundo Crônicas, capítulo de número 9, versículo 1: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com os enigmas e com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias de ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificaram, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria nas suas palavras, até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que me disseram a metade, que não disseram a metade da grandeza e da sabedoria, sobrepujaste a fama que eu vi. Aí vem ao que a rainha de Sabá fala para o rei Salomão. Isso fica para mim e para você hoje. Bem-aventurado os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente. O poste como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Voltando no versículo de número 7: bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Tudo que ele passava vinha de Deus, ele falava o que vinha de Deus, porque era um homem cheio da sabedoria de Deus.
e Deus tem levantado homens e mulheres com sabedoria para falar da parte dele. E a rainha disse: bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aqueles que ouvem a sabedoria que vem de Deus. E nós lemos lá no livro do profeta Jonas, que ele disse: fala somente o que eu te ensinar, o que eu te ordenar, Jonas. Então, quando nós falamos da parte de Deus, pega, guarda, viva, né? Em Lucas capítulo de número 11, versículo 28, não precisa de abrir, que é um versículo só, está escrito assim: mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Bem-aventurados, novamente, Jesus falando que é através de Lucas: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. O que nós estamos fazendo? O Senhor está nos dando a oportunidade, como deu para a cidade de Nínive. Ele está dando essa oportunidade para o Brasil, de nós nos posicionarmos, de nós nos convertermos, de voltarmos verdadeiramente para Ele. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós precisamos todo dia de fazer uma análise da nossa vida, enquanto há tempo. É tempo de arrependimento, não é mais tempo de brincar. Não dá mais tempo de brincar. A verdade é essa: não dá mais tempo para brincar, porque nós não sabemos a que hora o Senhor vai voltar. Sei que Ele nos trouxe a palavra nessa noite: vai e prega, fala o que eu estou te mandando. E eu estou aqui, não sou Jonas, mas eu estou fazendo o que o Senhor me ordenou. Prega a palavra, ensina a palavra. Diga ao meu povo para se arrepender, para se voltar, porque é tempo de voltar, é tempo de conserto. Nós demos início aqui, orando pela nação. Não pare, ore por você, mas ore pela nação, ore por todos. Nós precisamos de nos unir, e vamos nos unir no dia 29. Dia 29 está proclamado um jejum para toda a nação. Não se acovarde, não se acovarde. Pai, eu preciso da salvação, eu quero a salvação da minha alma, então eu preciso de jejuar, eu preciso. Não espere o dia 29, se você pode fazer isso hoje. O jejum está proclamado para o dia 29, mas nós podemos começar amanhã. Botar a cara no pó. Espírito Santo nos traz à memória o que nós precisamos de consertar. Oh, Espírito Santo, me ajude, para que eu possa ter a minha alma lá, guardada no Senhor. Porque quem sabe o Senhor se move, como Ele se moveu lá no livro do profeta Jonas, e tira essa praga de cima do Brasil. Tira todas essas pragas de cima do Brasil. Hoje só se fala em Covid, né? Mas e a dengue? E a chikungunya? E o sarampo que está voltando? Tantas enfermidades que haviam sido extirpadas estão voltando. Quem sabe o Senhor se volta para nós e ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Como Crônica diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados, diz o Senhor. Então, igreja, povo de Deus, acorde.
Desperta. Conserta enquanto é tempo. A oportunidade está na nossa frente. Que cada um possa se colocar diante do Senhor, com o coração quebrantado, como o povo de Nínive. Quebrantado, o povo de Nínive receberam a palavra do Senhor, e assim como a rainha de Sabá falou para todo o povo de Jerusalém: vocês são bem-aventurados que vocês ouvem a sabedoria que vem de Deus. Eu sou bem-aventurado, você é um bem-aventurado. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Não deixe essa palavra escapulir, não deixe essa semente cair na beira do caminho. Guarda essa palavra no seu coração, porque Deus tem salvação para você, Deus tem salvação para a sua casa. Vamos nos agarrar às promessas. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar, como uma canção do Samuel Mariano. É tempo de voltar e de se arrepender. Nós chegamos nesse tempo. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e o Senhor tem dado oportunidade para aqueles que Ele escolheu, aqueles que são chamados, aqueles que Ele escolheu, aqueles que não se acovardarem. Vai estar lá junto com os ninivitas, vai estar lá junto com a rainha de Sabá, né? Vou ter lido novamente em Mateus 12, onde eu estava lendo. Versículo 42 de Mateus 12. Vou voltar aqui. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus disse: eu sou mais do que o rei Salomão, eu sou mais do que o profeta Jonas. Se aqueles que ouviram a palavra da pregação de Jonas foram todos salvos, quanto mais vocês que estão ouvindo diretamente a minha palavra. Se aqueles que ouviram a pregação do rei Salomão, que estavam lá, como a rainha de Sabá, ela ouviu, ela veio de longe para ouvir, ouviu e deu crédito. Isso nos leva a crer que ela saiu de lá convertida ao Senhor, porque ela foi salva. Está escrito na palavra, ela vai estar no dia do juízo final. É uma afirmação que não sou eu que estou fazendo, é a Bíblia que está falando. Procura a sabedoria de Deus. Se você não tem, peça a Deus. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele mesmo nos ensinou. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberadamente. Aleluia. Fica aqui essa palavra para a igreja, para todos aqueles que ouviram. E guarda. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Lucas 11, 28. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Seja humilde, seja manso, se dobre diante do Senhor. Vamos proclamar um jejum pela nossa nação. Se você puder começar amanhã, comece amanhã. Não espera dar o dia 29. Eles estão proclamando um jejum para todo o Brasil no dia 29. Mas se está na sua mão por fazer amanhã, começa amanhã. Ou começa
no dia que você achar melhor. Eu não consigo jejuar. Começa a clamar hoje. Espírito Santo, me fortalece, me ajuda. Eu quero fazer parte desse jejum pela nossa nação. Eu quero fazer parte desse jejum pela minha própria vida, pela minha própria salvação. Pede a Deus. O Espírito Santo me sustenta. Se você orar ao Senhor e chamar o Espírito Santo na sua vida, fala: Espírito Santo, vem, me sustenta, assim como o Senhor sustentou Elias. Elias caminhou 40 dias com um pedaço de pão, um pedaço de carne, um pouquinho de água do ribeiro de Querite. Senhor, me sustenta. Eu quero fazer X tempo de jejum pela nossa nação, pela salvação da nossa nação, para que nós não venhamos perecer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu paro por aqui. E que o Espírito Santo continue falando com você. Porque quem pode falar, esclarecer tudo a você, chama-se Espírito Santo. No nome de Jesus, eu profetizo a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. A unção do renovo, de fortaleza. Seja forte e corajoso. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Não sei como o Senhor falou com você nessa noite, mas assim como Ele falou com você, ore a Ele agora. Ore. Fala: Senhor, eu entendi a Tua palavra. Entendi que eu preciso de ler, eu preciso de ouvir, eu preciso de guardar, eu preciso de viver essa palavra. Eu quero ser salvo, assim como a rainha do sul ou a rainha de Sabá, como queira. Assim como todos os habitantes da cidade de Nínive, que a Bíblia não excluiu nenhum, ela fala que todos os ninivitas estarão no juízo para condenar aqueles que não ouvem e não guardam a palavra de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Deus santo e poderoso nessa terra, Deus tremendo, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra, pela palavra de salvação, pela palavra de cura, de renovo. Ó Deus, nós Te agradecemos pela presença do Teu Santo Espírito conosco. Bendizemos o Teu santo nome, Pai. E aqui estamos, ó Pai, em um propósito de orar e buscar pelas nossas vidas, pela nossa nação, e que nós todos possamos nos arrepender e buscar o Senhor verdadeiramente, assim como o Senhor nos deixou, por exemplo, os ninivitas, ó Deus. Que a Tua unção venha sobre nossas vidas, e que a nossa oração, o nosso clamor possa chegar até o trono da graça e da misericórdia, que nós possamos ser alcançados todos os dias pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ouça a oração desse que está em casa em lágrimas nessa hora, Deus, chorando de arrependimento, Deus, porque sabe que há muitas coisas para consertar, mas o Senhor Deus deu essa oportunidade nessa noite, para que possam consertar e se voltarem ao Senhor. Eu quero Te agradecer por cada um, Pai, e por onde essa palavra chegar, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja salvação, para a glória do Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Que Deus os abençoe. Se você puder, leve essa palavra a outras pessoas, assim como tem muitos que estão em casa sem poder ir à igreja, e às vezes